que é a doutora Eliane Cabral, para que seja feita uma nova eleição, onde serão escolhidos novos membros para continuar com o Conselho Tutelar. Ô, Lia, são mais ou menos os mesmos membros do Conselho passado, que a gente conhece, João Gabriel, você? Nicilene, a Joana Dark, a Maria dos Santos, né? Então, atualmente, até eu agradeço a sua deferência de me considerar conselheira, presidente, mas nós nem temos mais presidente, porque nós nem temos um conselho, porque o conselho ele é formado de 5 elementos. Simplesmente nós estamos lá atendendo, tentando ajudar as mães, as famílias que ali comparecem, mas de uma maneira bem fragmentada. É mais boa vontade nossa e assim, uma dedicação pela causa da infância e da adolescência é que nos faz estar lá até hoje firmes, apostas, né, até que seja feita uma nova eleição, para que o Conselho volte a ser o que ele foi no princípio, até o meio da sua vida, que a sua duração é de 3 anos, né? Nós estamos muito confiantes numa nova eleição para compor o Conselho Tutelar. Nós vamos aqui para a Débora, que é psicóloga, e, segundo informações, é uma das melhores psicólogas da cidade, né? A fama dela é boa aí como profissional. O que mais você atende no seu consultório, Débora? É problema com droga? Que você trabalha com criança, adolescente, com adulto também, mas com relação a criança e adolescência, o que você mais tem trabalhado com? Com o quê? Meu boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você e com os companheiros também, né, para discutirmos esses assuntos. No consultório, a minha experiência clínica assim, com drogas, não, eu encaminho, sabe? Chegam pessoas que estão com esse tipo de problema encaminhado. Agora, eu trabalho muito com problemas de dificuldade de aprendizagem, com adolescentes com dificuldade de ajustamento, né, porque é uma fase difícil de adaptação, mudança do corpo, mudança de identidade. Então, muito adolescente busca nessa necessidade de autoafirmação, de necessidade de se encontrar melhor. Tá certo. Vamos perguntar ao doutor Edilson Rumbensperger, nome complicado, né? Rumbensperger, sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Disse muito sobre o Estatuto, mas pouco se conhece. E o que se diz também é que ele protege muito a criança, a adolescência e o adolescente, facilitando até um pouco a marginalidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E fale-nos um pouco sobre esse estatuto. Bom, Cristiano, primeiramente uma boa noite a todos os telespectadores da ETV. Mais uma vez, o fato de estarmos aqui nesse debate ratifica, né, a nossa opinião em relação à cidade, mais precisamente à comarca de Sete Lagoas, que é realmente uma comarca privilegiada. E é uma comarca privilegiada porque tem meios de comunicação assim bons e de bom nível como a ETV. Tenho muito prazer de estar pela primeira vez na sua estação de TV participando desse debate. E dou meu boa noite a todos, a dona Lia Pontero, a doutora Débora e a dona Terezinha e a você, Cristiano, especialmente, e a todos da ETV. No que se refere à sua pergunta, eu penso, eu não acho, sinceramente, eu não acho que o Estatuto protege demais o adolescente, não. Eu tenho uma posição assim um pouco diferente. Eu acho que o adolescente, a criança e o adolescente, ele deve ser tratado diferenciadamente. Então, quer dizer, se ele é bem verdade que a criança e principalmente o adolescente também pratica ato infracional ou crime, mais precisamente, né? Condutas penalmente proibidas, né, às vezes tão graves quanto as praticadas pelos maiores. Entretanto, eles têm que ter um tratamento diferenciado mesmo. Então, em razão desse tratamento diferenciado, é que o Estatuto ele é mais complexo porque deve tratar diferenciadamente. Mas não creio que proteja excessivamente a criança e o adolescente, não. Eu acho que o antigo Código de Menores, que foi revogado pelo Estatuto, esse sim deixava o juiz da infância e juventude, deixava o Ministério Público, a Curadoria de Menores, de pés e mãos atados, porque pouco se podia fazer para se corrigir e se prevenir atos desta natureza praticados por adolescente e mesmo por criança. Mas hoje não, o Estatuto, a Lei 8.069/90, é uma boa lei,
é um diploma legal de muito bom nível. Eu costumo dizer até, não sei se estou correto, mas eu costumo dizer até que o nosso acervo legislativo, o acervo legislativo brasileiro, ele é muito bom. E o Estatuto, esta Lei 8.069 não fugiu à regra, é um bom Estatuto, é uma boa lei. Né? Eu acho que existe muito folclore em cima do Estatuto e realmente pouco conhecimento das regras do Estatuto. Né? Direitos e deveres dos pais, responsáveis, crianças e adolescentes. Por esta razão, essa é uma das razões que no decorrer do debate, talvez a gente converse sobre isso, essa foi uma das razões pelas quais nós optamos por todas as comarcas que nós passamos e nas quais a gente exerceu a atividade de juiz da infância e juventude. A gente faz questão de logo após organizar o juizado da infância e juventude, a gente baixar logo a portaria geral e fazer essa portaria geral chegar no seio de toda a coletividade da comarca, exatamente para um canal de divulgação das principais regras do Estatuto. Então, há essa má informação em relação ao Estatuto, né? Tanto por parte dos pais como por parte das crianças e dos adolescentes. E o Estatuto é uma boa lei e não protege excessivamente o menor, não, no meu modo de pensar. Ok, o pessoal diz muito aí, a gente vê menores aí cometendo vários absurdos e eles não são punidos. Isso é que se diz quando se fala que o Estatuto protege. Então, eu acho que isso não acontece. Não, não acontece. Só que quando nós falamos, na minha opinião, que o acervo legislativo brasileiro é um dos melhores do mundo, na minha opinião, embora eu não tenha talvez autoridade para fazer um estudo comparado, já que eu não conheço a legislação, já que eu não conheço a legislação alienígena profundamente para fazer esse tipo de comparação, mas a nossa vivência legislativa e o pouco que a gente conhece do direito estrangeiro, a gente dá para sentir que o jurista brasileiro e a lei brasileira, a jurisprudência brasileira é de muito bom nível. Então, agora, para o cumprimento da lei, é preciso que o Poder Executivo e o Poder Legislativo, principalmente o Poder Executivo, viabilizem o cumprimento da lei, no caso nosso do Estatuto, com a criação de mecanismos e órgãos previstos por esse mesmo Estatuto. Então, por exemplo, o caso do Conselho Tutelar, da nossa querida Lia Pontello aqui. Se não existir Conselho Tutelar, o Estatuto não funciona. Se não tiver um abrigo para menores, para a orientação dos menores de conduta, o Estatuto não funciona. Se não tivermos um alojamento para custódia e recuperação do menor infrator, o Estatuto não funciona. É culpa do Estatuto? Não. É culpa, no meu modo de ver, é culpa da falta, da carência de órgãos previstos por esse Estatuto. Só mais uma pergunta aqui. Só citou aí legislação alienígena? Estrangeira. Tá certo. Eu perguntar aqui para Terezinha Alves de Jesus o seguinte: você que trabalha com adolescentes no Colégio Dom Silvério e no Renata Zeredo, a escola hoje está preparada para conscientizar o nosso adolescente com relação a drogas, sobre violência? Eu digo isso no intuito de já tentar salvar esse adolescente. Boa noite a todos os colegas aqui presentes, boa noite às famílias sete-lagoanas, principalmente, né, aos jovens que nós estamos aqui justamente por eles. Estamos aqui por eles, estamos no nosso trabalho também por eles. Né? Como que a escola, né, tem trabalhado isto e está trabalhando? É lógico que cada escola tem a sua filosofia, né, tem a sua maneira de trabalhar, aquilo que ela acredita. Tem o seu tipo de aluno diferente? Ou não, de nível social? Não, até mesmo dentro de escolas, eu diria assim, de mesmo nível, né, existem diferenças de filosofia, né, aquilo que acredita, mas uma coisa é muito comum a todas as escolas. Elas têm bastante consciência que estão recebendo um futuro cidadão. Eu diria já que já um cidadão, né? Porque ele já está chegando, já está exercendo através de exemplos, através de atividades já do convívio social, né, dentro da escola, ele já está exercitando isso. E nós estamos agora prestes para passar, né, para outra lei, a 93/94/96, que é uma lei que vem privilegiar muito essa situação, porque antes a escola, principalmente a escola pública, que é aquela que atende o maior número de pessoas, ela limitava-se mais a atender alunos de 7 anos em diante. E agora a lei já vem contemplar a criança com 5 anos,
que é justamente, né, quando as famílias estão ensinando os seus valores, né, mostrando os valores nos quais elas acreditam, e a escola então vai reforçar isto. Nós estamos num momento que as mães saíram de casa para trabalhar. Elas não vão voltar, com certeza, né? A grande maioria. É uma conquista da mulher no mercado de trabalho, é uma conquista aí já de há bem 50 anos, mas tem intensificado bastante, então essa mãe não vai voltar, com certeza. Então a escola tem que estar bastante preparada, muito conscientizada dessa responsabilidade, porque está entregando aquele filho e acredita, né, que vai ser trabalhado dentro desses valores, porque é por aí que nós estaremos, né, trabalhando, visando a cidadania. Essa nova lei aí, né, legaliza a pré-escola, né? Basicamente para crianças de 5 anos? Não. Ela veio contemplar o que não era, né, contemplado nessa que nós estamos vivenciando até este ano. A partir de 98 já as escolas estarão com a 93, 94, né, a lei chamada Lei Darcy Ribeiro, né? E ele sentiu essa necessidade, percebeu isso, que as crianças de 5 anos, quando já é o momento, né, quem tem criança, quem convive com a criança, percebe, né, os questionamentos, observar o que está certo, o que está errado. Então ela vai contemplar a criança de 5 anos, ela terá o direito garantido da escola também. Certo. Débora, só completando aqui, eu tenho uma experiência que eu trabalhei alguns anos hoje a Superintendência Educacional, assim, visitando muito escolas, né, aqui em Sete Lagoas, e realmente as escolas aqui têm essa preocupação, sabe, assim, de fazer um trabalho preventivo, sabe, com relação à questão da sexualidade, a questão das drogas. Uma das coisas que tem, assim, que eu sinto que as reclamações são maiores é a questão da indisciplina. Geralmente, quando eu chego à escola, vejo muitas reclamações. Então, isso está muito ligado à questão família, né? Porque a primeira autoridade interiorizada pela criança e pelo adolescente é a figura dos pais, né? Com certeza. E realmente isso é que eu acho que a família tem que trabalhar mais. A questão de ser autoridade. Eu não preciso ser autoritário, mas eu tenho que ser autoridade. Então, para ele interiorizar, para quando chegar à escola, chegar num trabalho, ele sabe respeitar um professor, a direção da escola, né? Mas a escola, em geral, aqui em Sete Lagoas, eles têm muita preocupação com o crescimento do indivíduo, sabe? No ajustamento, para serem pessoas felizes, saudáveis. Isso eu noto muito, sabe? Débora, agora uma questão que eu queria colocar você, que é psicóloga, uma questão até pessoal minha, né? Que eu tenho criança de 4, 3 anos, parece que na escola eles são mais disciplinados. Eu acho que os pais hoje também estão muito liberais, como é meu caso, por exemplo, que a gente não sabe mais bater em menino, não tem mais aquele respeito sobre a figura do pai. Isso está acontecendo realmente? E a escola que vem segurar isso um pouco? A escola está sofrendo essas consequências, né? Então, assim, o que houve, né, um período, assim, havia um período de muita repressão. Depois teve um período que foi até assim, muito um psicologismo e não uma psicologia. Você não pode bater, não pode pôr de castigo, não pode... Então, tudo a criança podia fazer, né? E isso dificultou muito a questão da interiorização de autoridade. E a criança tem que aprender desde cedo a receber o não, a ser frustrado com um crescimento saudável da personalidade. Então, muitas consequências da droga hoje, muitas consequências da agressão hoje, né, da violência, está ligado a esses princípios básicos, né, do não, isso não pode, horário, né, de acordo com a idade cronológica. Por exemplo, as meninas de 12, 13 anos, os pais não têm referências de onde elas estão, com quem estão, e isso é importante. Às vezes uma ordem dada para uma pessoa de 13 anos não vai ser a mesma para uma de 20. Mas é necessário, fundamental a presença da família, a presença dos pais, nessa questão do limite, nessa formação de autoridade. Sem dúvida. Não sei se a doutora Débora vai concordar, mas às vezes, de preferência, né, certamente, pelo pai e pela mãe, né, que são as autoridades, digamos assim, lícitas para o psiquismo da criança e do adolescente, mas pelo menos de algum responsável, né? Isso. Porque eu acho que me parece assim que
essa autoridade, quando a criança e o adolescente sentem que há alguém que diz não pode fazer, não faça, que nega a ela isto ou aquilo, que faz com que ela que pode até achar aquele pai ou aquela mãe ou aquele responsável chato para ela. Você é chato porque você não deixa eu ir jogar bola essa hora e tal. Mas, na verdade, no fundo, ela se sente protegida com essa autoridade do pai, da mãe, do responsável, né? Isso, porque a criança está muito ligada ao princípio do prazer. Né? Tudo quer, tudo pode. Então, nós temos que ser, o adulto tem que ser uma referência na vida dela para estabelecer, né? Para uma tranquilidade maior futura. Né? E talvez, não te interrompendo, Lia, e talvez eu acho que normalmente o ser humano vai, não sei se eu estou certo, mas normalmente o ser humano vai aos extremos mesmo. Em geral, como nós tínhamos uma educação no início do século muito rigorosa, né? A criança não podia abrir a boca, né? A minha avó dizia para mim, a minha queridíssima avó, né, que eu a amo, já está falecida já há quase 15 anos, e eu a amo até hoje, né, ela dizia que criança não tem querer. Né? Quer dizer, a criança realmente não tinha querer, né? E a criança realmente não abria o bico, não falava nada, e hoje ela manda demais em relação ao início do século. Então eu tenho a impressão que quando nós beirarmos aí o ano 2000, nós vamos chegar ao equilíbrio de que nem o início do século e nem essa abertura assim demasiada. Isso diz que hoje é o filiarcado, né? Filiarcado. Os filhos mandando, eles falam, eu quero esse programa de televisão, eu quero sair para tal lugar. É claro que tem que ter um momento deles mesmo, isso é claro. Mas tem um lado positivo, né, doutora Débora? Tem. O lado positivo do respeito que hoje os pais têm por seus filhos. Né? Esse é o lado positivo. Antes era o contrário. Antes era o contrário. Só o filho que respeitava o pai. Só o filho que respeitava o pai. Hoje não, hoje os pais têm o dever de respeitar os filhos, senão sofrem até o risco de perder o amor dos seus filhos. E de ouvi-los, né, de diálogo, de escutar os sentimentos dele. Mas isso não impede, né, deles terem um posicionamento. Um nível de autoridade. Isso, né? A questão assim do espaço. O espaço dos pais é esse, o espaço dos filhos é esse, o espaço da família, o espaço do casal. Mas eu tenho muita esperança de nós chegarmos lá, sabe, no meio termo, né, Lia? Eu até gostaria de aproveitar, doutor Edilson, para complementar o seguinte. Quando a Débora disse que nada pode, né, não pode ralhar, não pode pôr de castigo, não pode bater, eu gostaria até de deixar claro que não está aqui dentro do Estatuto. Acho que é uma má interpretação da muito lei, bem lembrado, sabe, doutor Edilson? Porque aqui dentro, em lugar nenhum, eu já o li isso, né? inúmeras vezes, aqui não diz que o pai não pode dar umas boas palmadas. Eu até acho que o nosso netinho está na hora, ele tem um bumbumzinho assim redondinho, e é o desenho da palma da mão da gente. Então, a nossa mãozinha, quando o bebê ainda é bem 2, 3 anos, 4 anos, porque hoje eu estou vendo que os nenéns estão vestindo a roupa que querem, põe o guarda-roupa abaixo, não vou, não quero, não faço. Então, eu acho que o pessoal não entendeu bem o estatuto e agora fala assim, eu não posso corrigir meu filho porque senão chamam a polícia para mim. Não é nada disso, não é dessa forma, não. Eu até gostaria de fazer uma pergunta à Débora. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta seguinte, é só que são as avós que estão estragando as crianças, mas no seu caso, certeza, não? Com certeza. A avó eu estou o mais distante possível, viu, Cristiano? Porque eu ouvi tanto isso que agora eu não quero interferir na educação do nosso neto. Porque você atrapalhou lá, dava tudo pro menino e tal, que é isso que acontece, eles estragam mesmo. Olha como que o doutor Edilson ele se lembra da avó com tanto amor. Então, vó realmente é uma coisa assim maravilhosa, gente. A minha mãe tinha loucura pelos nossos filhos. E a avó não tem obrigação nenhuma nenhuma. A avó não tem dever de educar. A avó quer curtir o seu netinho mesmo, fazer isso mesmo. Cabe ao pai, à mãe ou o responsável educar, né? O avô e a avó é curtir mesmo o seu netinho. Ô, Lia, eu vou te pedir para você fazer a pergunta no próximo bloco, que nós vamos ao primeiro intervalo, tá ok? Aí você vai fazer a pergunta aqui para a doutora Débora. Lembrando que a pergunta hoje é se você acha que a televisão influencia negativamente nossos jovens hoje em dia. Se você acha que sim, o telefone é 771-2414, se você acha que não, o telefone é 771-2408. Não é querendo pender para um lado não, mas a resposta tem uma tendência a ser mais o sim, que influencia negativamente. Mas hoje em dia assim, a gente tem que considerar também que a televisão também tem um poder de educação, os jornais também. Então, o pessoal pensar direitinho. E para quem reclamava tanto, a Rede Vida chegou. Porque tinha gente que falava que não podia assistir, né? Então, se você acha que a televisão influencia negativamente os nossos jovens hoje em dia, o telefone é 771-2414. Se você não concorda com essa afirmativa, ou seja, a televisão não influencia negativamente, o telefone é 771-2408. Vamos a mais um intervalo e nós já voltamos.
Na Odontomédica, você encontra materiais médicos e odontológicos, além de produtos hospitalares de uso residencial, com preços muito mais acessíveis. Completa linha de calçados anatômicos das melhores marcas: Ortopé, Dr. Scholl's, Santa Rita, Dupé e os confortáveis tênis Lecoq Sportif. E ainda, grande linha de calçados infantis. Odontomédica, Rua Teófilo Otoni 415, ao lado da Farmácia Santa Mônica. A diversidade da Ardósia pode surpreender, decorando e mobiliando ambientes em variados estilos. Com jazidas próprias, a Arcal extrai pedras em diversos tamanhos e espessuras, fornecendo um produto sem intermediários e com garantia de qualidade. As mesas de sinuca recebem pedras calibradas e cortadas em máquinas especiais. Os telhados em Ardósia, uma tradição europeia, vêm a cada dia ganhando espaço na arquitetura brasileira graças à sua beleza, qualidade e preços compatíveis ao telhado tradicional. Arcal, Ardósia para quem procura novas tendências. Quando você entra no Bretas, você vê que o gerente está aí, atendendo, escutando você, resolvendo os seus problemas. E quando ele fala em preço lá embaixo, você sente que é verdade, não é propaganda não. Aqui no Bretas, o cliente é tratado como se fosse alguém da casa, da família. Deve ser por isso que o nosso negócio está dando certo há 41 anos. Bretas Supermercados, aqui você se sente em casa. Unimed Sete Lagoas, tranquilidade para você e sua família. Assistência médica em consultório particular, exames complementares, internações e cirurgias, acompanhados por profissionais altamente capacitados. Pronto atendimento 24 horas em clínica médica e pediátrica. Ambulância equipada com UTI móvel para transporte de pacientes de alto risco. Atendimento eletivo em toda Minas Gerais e situações de urgência e emergência em todo o Brasil. Unimed Sete Lagoas, sua saúde em boas mãos. 64 pessoas ligaram dizendo que acham que a televisão influencia negativamente a nossa criança e o nosso adolescente. 17 pessoas ligaram dizendo que não. Se você acha que a televisão influencia negativamente o nosso adolescente, o nosso jovem, o telefone é 771-2414. Se você acha que a televisão não influencia negativamente, o telefone é 771-2408. E a Lia queria fazer uma pergunta para a doutora Débora. Eu acho que nem seria bem uma pergunta, seria mais uma colocação que eu faria a Débora, a Terezinha, a respeito de que uma supervisora que me procurou hoje, ela está muito preocupada porque elas não, nem a diretora, nem as professoras estão dando conta das quintas séries vespertinas da escola. Então, eu falei, não, eu irei lá com prazer, sim, porque eu até gosto muito de ir, de conhecer as classes e de estar com as crianças, mas eu não iria lá para solucionar esse problema. Eu fiquei pensando comigo, será que a escola não está muito pouco atraente, gente? Por que que os meninos gostam de tudo, menos da escola? Os meninos não gostam da escola. Eu até perguntei, Terezinha, como é que está, se elas estão mudando a maneira, né? Se estão saindo um pouquinho de dentro da sala, se estão indo para debaixo de uma árvore, para uma praça, se estão estudando, seguindo aquele programa de uma maneira diferente. A escola não está chamando a atenção dos meninos, não, Cristiano? Com a palavra aí. Lia, realmente, eu inclusive tenho a felicidade de trabalhar com 2 quintas séries à tarde. Eu assumi a função de psicopedagoga, mas preservo um espaço em 3 tardes para trabalhar com quinta série. A minha preferência são as quintas séries. E o que eu tenho observado é o seguinte, eles gostam da escola sim. Porque, por exemplo, onde eu trabalho, as salas ficam fechadas. Eu tenho sempre os primeiros horários com eles. Então, quando eu estou encaminhando para a sala com a chave nas mãos, eu tenho dificuldade para abrir a porta. Porque eles estão empurrando com as mochilas querendo entrar. Então, às vezes eu até já passo para aquele primeiro, para que ele possa abrir, né, para que nós possamos entrar e começar o trabalho. Então, eu acredito que eles gostam sim da escola.
Agora você tocou num ponto bastante importante, que é justamente isso, as 4 paredes. O que está difícil realmente para eles é ficarem dentro de 4 paredes. Eles querem realmente uma diversidade, né, assim, de atividades, sair da sala, aulas, eles gostam muito do trabalho em grupo. E eu acredito muito no trabalho em grupo, porque justamente nesse trabalho que a socialização se faz, o respeito. E quando você está trabalhando isso, tudo, o resto vem por acréscimo. E o aluno de 5ª série, ele chega para a 5ª série, ele veio de uma turma, de uma 4ª série, que ele estava acostumado com uma pessoa, inclusive era a tia, né? E ele chega na 5ª série, ele tem 6, 7 professores. Ele tem 6 comportamentos diferentes para ele adaptar com aqueles comportamentos, né? E muitos professores esquecem que eles têm que entender aquelas crianças, né? Esquecem disso, são só 50, 60 minutos com cada personalidade diferente, né, Débora? E isso para a criança é bastante difícil conviver com isso. Agora eu comporto de uma maneira, porque agora é determinado professor. Tocou a sineta, e vem outro, como que esse, né? Este já me cobra diferente. Então, as 5ª série realmente, inclusive as escolas do Estado estão, né, com aquela programação, a 5ª em destaque. É preocupação do Estado, já desde 94, justamente pelo número de evasão na 5ª série e de repetência. E assumiu agora essa postura de trabalhar especificamente com as 5ª séries. Esse ano já aconteceu, foi no mês de abril. Essa semana, na segunda-feira, a nossa superintendente, a Cibele, foi para Belo Horizonte apresentar o relato de 7 Lagoas. Todas as escolas pararam nos mesmos dias, com o cronograma que vem de Belo Horizonte, para trabalhar justamente isso, para trabalhar o aluno de 5ª série, para que ele goste da escola, para que ele perceba a escola como seu espaço de crescimento. A evasão escolar, então, a evasão escolar e a repetência se dá mais na 5ª série? Mais na 5ª série. Todos os gráficos comprovam isso. Eu queria perguntar, já pegando um gancho aí nessa... Pode falar. Não, eu só completando que ela falou da inquietude, né, na 5ª série, é a passagem, né, da infância na adolescência, a questão hormonal, né? Em geral, em que idade a criança entra para a 5ª série, em média? 11, 12 anos. Quando inicia a adolescência? Isso. Mas já está muito comum 10 anos. 10 anos já está também. Porque a pessoa está entrando, geralmente fazendo, com 6 anos, né, o CBA, né? E essa inquietude está ligada à questão hormonal, ao luto, né, também do corpo de infância, que já está modificando, aos pais da infância. Estão entrando elementos novos na vida dele, então... ele fica. A questão da metodologia eu acho fundamental, realmente, essa questão metodológica de aulas mais atraentes, porque ele vai, até um menino de uma escola de periferia tem um fliperama lá na esquina dele, que ele vai chegar, ele vai brincar, coisas que vão dar para ele vida, fica enfileirado, aula expositiva o tempo todo, os hormônios à flor da pele, ele louco para cutucar o colega do lado, né? Então essas questões interferem nessa inquietude. Eu acho que além... dessas questões orgânicas, psicológicas, a metodologia da escola precisa de ser repensada a cada dia. Claro que a gente sabe que está melhorando, que o Estado tem também trabalhado muito em cima disso, mas ainda precisa, pela evolução do mundo, né? Pelas questões, né, da informática e de tudo mais. Né? A gente que está na área da infância e da adolescência, a gente fica também em conflito. Porque chega no conselho tutelar, casos, a mãe não está aguentando os filhos não estão aguentando os pais, e chega na escola, não agrada. Na família, não está bom. Então, fica aquele joguete, a criança ou o adolescente fica sem saber onde se colocar, onde que é melhor para ele. Né? Qual que é seu espaço. Aí, à beira da lagoa, né? Os pequenos córregos que temos na periferia, certamente poluídos, né? Aí então vem aquela problemática, porque os pais correm ao conselho tutelar. Os filhos não respeitam os pais, né? Não obedecem. Aí uma coisa que a gente sempre quis, até com o Dr. José Antônio Braga, é que ele baixasse uma portaria
para auxiliar os pais que perderam o domínio completamente. Aí chegou o doutor Edilson, né, doutor Edilson? E quando eu ouvi uma manhã o programa da rádio, da Eldorado, o doutor Edilson estava baixando a portaria, a tão sonhada portaria. Não sei se ela é perfeita não, viu, doutor Edilson? Mas certamente que não é. Então, eu espero que ela venha auxiliar muitos pais, né? E a nós todos que trabalhamos com a infância e com a adolescência, né? Porque aqui tem muitos direitos, mas aqui tem muitos deveres também. Então, é uma esperança que a gente tinha, né? Que um juiz fizesse isso, baixasse essa portaria. Eu aproveito até a oportunidade porque a portaria, né, de nada valerá se não for cumprida, né? E é bom frisar que essa portaria não é do Juizado da Infância e Juventude de Sete Lagoas. Como nós dissemos, eu diria que 80% das disposições constantes da portaria é apenas uma sistematização do próprio Estatuto, né, levando à coletividade essas principais disposições. E os restantes 20% são a disciplinação de determinados temas que o legislador menorista autorizou o juiz da infância e juventude disciplinar. Mas, conforme nós estávamos dizendo, quer dizer, não adianta uma portaria que não seja cumprida e que não é do conhecimento popular. Então, nós estamos espalhando essa portaria por toda a extensão territorial da comarca e já começamos, eu aproveito a oportunidade aqui do programa do Cristiano, para enfatizar, né, a campanha que já começamos há coisa de mais ou menos uns 15 dias aproximadamente, de credenciamento de comissários de menores. A gente pretende colocar 53 comissários de menores na cidade de Sete Lagoas. Vai dar mais ou menos uma média de um comissário de menores para cada 2 bairros da cidade. E 2 comissários de menores para cada município do interior integrante da comarca. Então, esses comissários de menores, que são voluntários, né, já que a função de comissário de menor é não remunerada, embora por lei exerça o voluntário serviço público relevante, por força de lei, mas ela é não remunerada, mas com esse corpo vasto, ou sensivelmente vasto de comissários de menores, nós vamos realmente cavucar e, né, todo o limite territorial da comarca para verificar, para fiscalizar o cumprimento da portaria. Eu acho que a gente vai começar a pegar os problemas pela raiz e a tendência é realmente melhorar e levar, quem sabe, até menos problema para o Conselho Tutelar. Agora, eu acho que os melhores comissários também serão os pais, porque eu já vi, e outras pessoas estavam comigo, crianças foram mais cedo para a escola, levaram uma outra camisa, estavam usando, com a mochila ao lado, o fliperama, mas já estava uniformizado para a escola. Então, é bom que a mãe saiba o horário certinho que o filho deve sair de casa, por que você está levando uma camisa a mais na sua mochila, né? Então, se não tiver a colaboração dos pais, com certeza não vai funcionar. Doutor, fala aí, resumidamente, dos principais pontos de uma portaria como essa aí, que parece que é novidade para algumas pessoas. Nós até, ali estava falando negócio de diversões eletrônicas, nós colocamos aqui, no artigo 21, parágrafo único, o artigo 21 trata das diversões eletrônicas. Em casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, fica proibida a entrada e permanência de crianças após as 20 horas. Quer dizer, criança é até menos de 12 anos, né? Nós achamos que 20 horas para uma criança de 10 anos está bom. Dá bom, né? 10, 11 anos está bom o período para ela deixar dessas diversões. Assim como o menor de qualquer idade após a 0 hora. Eu acho que depois de meia-noite ficar jogando fliperama me parece um pouco excessivo, exagerado. Então, nós disciplinamos desta maneira. E o parágrafo único do artigo 21 fala: com o uso de uniforme escolar, é terminantemente proibida a entrada ou permanência de criança ou adolescente de qualquer idade nos estabelecimentos tratados deste artigo. Quer dizer, a intenção nossa, quer dizer, com o uniforme escolar,
a criança ou adolescente de qualquer idade não pode jogar no videogame, lá no fliperama. Exatamente para tentar, foi uma forma que nós tentamos evitar a evasão, né? Contribuir de alguma forma. Matar a aula. Matar a aula, né? Para a evasão escolar. Mas, Cristiano, são várias. A portaria tem 46 artigos, são 15 capítulos com 46 artigos. Eu acho, se eu tivesse que ressaltar, sinceramente, eu acho que todas as disposições, todos os artigos são importantes. Por quê? Porque o Estatuto tem 267 artigos, né? E nós enxugamos o Estatuto, né? Torcemos o Estatuto para pegar a essência e o suprassumo do Estatuto em 46 artigos. Então, no Estatuto numa lei de 267 artigos, nós sintetizamos em 46, então tudo é importante. Então, no meu entender, a portaria toda ela é importante, todos os temas são importantes, porque é ela o suprassumo do Estatuto. Mas, no caso específico de Sete Lagoas, eu acho que eu tenho comentado isso nas oportunidades que me surgem, é o artigo 43, que eu acho mais importante do Estatuto para o caso específico de Sete Lagoas, que infelizmente nós temos um problema sério quanto ao uso e tráfico de substâncias entorpecentes, principalmente a maconha. Né? Então, no caso específico de Sete Lagoas, nós fizemos questão de colocar um dispositivo específico no que se refere ao consumo e tráfico ilícito de entorpecentes. E dizer o seguinte: o menor que for surpreendido fazendo uso ou praticando ato de comércio ilícito de drogas, entorpecentes ou afins, será, pelo policiamento civil ou militar, incontinentemente custodiado em estabelecimento adequado existente no âmbito territorial desta comarca, levando à presença da autoridade judiciária competente no prazo máximo de 24 horas, acaso não seja possível a sua imediata apresentação. Então foi uma forma do juizado colaborar com as autoridades públicas, com o policiamento civil e militar, com as escolas, com os pais, etc., no que se refere ao uso e ao comércio de drogas. Quer dizer, o menor foi encontrado traficando drogas ou mesmo fumando seu baseado de maconha, ele imediatamente é levado, no caso específico de Sete Lagoas, e por hora para o CIA, imediatamente custodiado. Então, aconteceu até, Cristiano, a coisa de uns 10 dias atrás, o menor era grandinho ele devia ter uns 16 anos ou mais. Mas era menor de 18, evidentemente. Então ele foi realmente flagrado com uma bucha de maconha, estava fumando sua maconha. Então ele foi apreendido pelo policiamento militar e, conforme determina a portaria, o artigo 43, foi logo levado à nossa presença o adolescente. Nós nos advertimos assim informalmente, mas custodiando ele está digamos assim, custodiado no CIA. Doutor, isso aí não seria então é uma forma de se espalhar isso, né, para que a nossa intenção, a gente não fica satisfeito, a gente não conta vantagem de ter custodiado o menor, mas exatamente para que os outros saibam que, se for flagrado, fumando um baseadinho de maconha pequenininho, vai ser custodiado no CIA, pelo menos por 45 dias. Doutor, mas aí no caso, eu já não estou concordando com essa ideia, porque fala que o CIA não é a cadeia, a gente conhece bem o trabalho da Maristela, a pessoa nota 1000 já veio aqui, falou sobre o CIA, mas ali a pessoa ficar ali, naquele local, que tem cela ali também, mas a maioria fica solta. Mas ali você não acha que um pequeno infrator, um infrator iniciante, não ficaria ali misturado com outros menores de maior periculosidade nessa obrigatoriedade? Você não acha que isso aí está sendo rígido demais, não? Eu acho que para começar, eu não sei se nós estamos aqui para debater e até para reformular. Isso. Não é verdade? Nós temos que ter a mente aberta para reformular. O debate não serve para defender ideias e ficar rígido naquelas ideias e não mudo e é ponto final e acabou. Não, pelo contrário, quem sabe desse debate surgem novas ideias e a gente reformula isso ou aquilo. Não é verdade? A gente está aberto para isso, né? Mas eu acho que, pelo menos por hora, eu acho que é bom que haja um certo rigor. Mas, conforme a gente costuma dizer, que a justiça se faz no caso concreto, entendeu, Cristiano? Quer dizer, há quem diga que eu não gosto de julgar assim, colega, né, pessoas que militam no direito. Eu não gosto de fazer assim ou assado porque abre precedente. Né? Eu sinceramente não me vinculo a precedentes. Eu acho que o ser humano é rico demais para ser circunspecto a situações rígidas, determinadas. Eu acho que cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano. A pessoa matou A, matou B com um tiro nas costas. Né?
e C matou D com um tiro nas costas. A pena é a mesma? No mesmo dia, no mesmo horário, com a mesma intenção, em razão dos mesmos motivos, mas a pena poderá ser diferente. E por que poderá ser diferente? Porque são dois seres humanos diferentes. Não seria o caso de você chamar os pais lá, no primeiro caso? Então, eu digo o seguinte, a gente sente o menor. Esse menor é uma questão de feeling e uma questão de sensibilidade, né? Se a gente olhar para ele assim, para os olhos, portanto, a portaria determina que ele seja imediatamente apresentado ao juiz da infância e juventude por dois motivos. Primeiro, para a sua integridade física. A gente vê se ele está bem fisicamente e bem psicologicamente. O juiz quer velar por isso, né? O juizado da infância e juventude quer velar pela integridade física e psicológica daquele adolescente que está sendo apreendido. O primeiro motivo é esse. E o segundo motivo é olhar para os olhos dele, assim, fitar os olhos dele e ver se é o caso de você custodiar imediatamente, né? Ou liberá-lo. É uma questão de feeling do juiz. Nesse caso especificamente desse adolescente, ele me pareceu que era o caso de custodiá-lo pelo menos por um período. Então, nós o custodiamos lá, né? É legal, a medida é legal, não existe arbitrariedade nenhuma, é previsto em lei isso, absolutamente, não vai nessa atitude arbitrariedade nenhuma. Então, ele está custodiado, né? O processo vai continuar, a investigação vai continuar, o Ministério Público provavelmente vai oferecer representação, enfim, vai ter o procedimento normal. E se vier um advogado ou um defensor público, ou enfim, que mude, né, essa nossa primeira visão desse fato concreto especificamente, a gente libera. Doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta aí. Essa portaria dá detalhes aí sobre a presença do menor em casas de fliperama, vamos supor. Existe uma relação direta entre essas casas com o negócio de droga ou é relativo mais à evasão escolar? Não, eu para ser sincero, quando nós colocamos esse dispositivo do uniforme escolar, foi só realmente para não matar a aula. Evasão escolar. Sinceramente, eu não tenho notícia de problema de droga no âmbito dos fliperamas, não. O que eu já tive conhecimento, e o que não tem nada a ver com o nosso tema aqui agora, é o tráfico de entorpecentes através de máquinas de fliperama. O que não é o caso nosso. Eu entendo perfeitamente essa sua preocupação, Cristiano, porque a gente sabe dos elementos que estão lá no CIA, né, a antiga FEBEM. Então, pode ser que o menino, na sua inocência, recebeu aquela droga de um outro companheiro que está querendo viciá-lo. Quem sabe foi a primeira vez. E, de repente, ele vai parar num CIA, onde ele vai defrontar com pessoas que estão com crimes grandes e que podem oferecê-lo assim, um leque de coisas perniciosas, e ele pode ficar lá 45 dias e voltar com coisas que ele nunca podia imaginar que pudesse fazer. Aí é que vem, né? aí é que vem aquele sonho nosso, né, Lia, da construção, que já conversamos com a dona Eliane, que ela foi sensível a essa nossa proposta, a esse nosso sonho, né, de construir um alojamento em Sete Lagoas, ou para a comarca de Sete Lagoas, para a custódia e recuperação do menor infrator, que pratique ato infracional de menor potencial lesivo. Quer dizer, né, exatamente para não misturar o menor infrator que comete crime grave, né, de violência à pessoa, com, por exemplo, um usuário de droga, que não é o caso. Então, agora, nós não temos outro. Agora, eu não sei se esse sonho é meu sonho. Eu não vejo... eu acho que nós vamos discutir isso numa outra ocasião. Não, é um sonho. Quando eu disse nosso, eu quis dizer, eu apenas usei um plural de modéstia. Não, eu porque sei. Nosso, no caso, é meu mesmo. Agora, eu acho que essa questão é muito delicada, e o doutor Edilson é uma pessoa assim, sensível, e ele também está disposto a aceitar as sugestões, né, as opiniões. Eu acho que nós ainda vamos reunir um grupo grande para a gente discutir a respeito de custodiar, porque no momento que o Estatuto fala que a criança tem o direito de ir, de vir e de permanecer, a gente tem que ver também assim, até que ponto a gente vai tolher a liberdade. Mas não se preocupe, nós vamos conversar isso com muita cautela. E eu acho que esse tema estará sendo levado para a convenção
Comissão estadual, né? A Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, será levado, é possível, eu espero que seja levado também para a Conferência Nacional, e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente vai realmente debater esse tema e, quem sabe, até mudar o estatuto. E nós tivemos a felicidade de sairmos delegados para a Conferência Estadual, né? Lá em Curvelo, nós fomos escolhidos, e outros companheiros aqui da cidade, como o Dr. José Augusto, a Lila, né? E uma outra categoria aí que irá também a Belo Horizonte para essa primeira Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Certo. Eu queria perguntar para a Terezinha uma questão aí sobre escola em tempo integral. Você acha que isso aí ajuda mais a conscientizar o jovem, a educar o jovem? Como é que os pedagogos veem essa história aí, sendo que o que fez sucesso foi o CIEP do Brizola em 82 e ainda existe, né? Como é que vocês veem isso aí? Bom, a escola de tempo integral, ela realmente é um sonho, mas é um sonho que pode até se tornar realidade. E eu não acredito que pode ser por aí também, não. Porque o que importa é a qualidade do tempo que é trabalhado com aquele aluno. Necessariamente não precisaria ser integral. Agora, quando eu ouço a Lia falando dessa sua preocupação, que eu também tenho, e eu também não defendo. Não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos isso aí também não, porque eu estaria até contra meus princípios de educadora, que eu acredito muito que a nossa missão é justamente impedir que o cidadão chegue até aí. A nossa proposta é esta. Não pode continuar. Então, a escola integral poderia, e eu acredito que essa escola integral viria beneficiar bastante a população de baixa renda, que a mãe está muito afastada de sua casa para um trabalho, mas que essa escola também integral, que ela também reservasse um espaço também para uma parceria com esses responsáveis por essa criança, esse adolescente, porque senão seria uma substituição de uma escola da vivência dele em casa. Então, que haja espaço também para essa parceria, família e a escola. Não descarto a hipótese dela, não, mas eu acredito muito também na escola do tempo legal, mas com boa qualidade. Tá certo, gente, nós vamos a mais um intervalo. Lembrando que a pergunta hoje é se você acha que a televisão influencia negativamente nossos jovens hoje em dia. Se você acha que sim, o telefone é 771-2414. Se você acha que a televisão não influencia negativamente os jovens, o telefone é 771-2408. Vamos a mais um intervalo e nós já voltamos. Pois bem, gente, até o momento, 111 pessoas ligadas dizendo que acreditam que a televisão influencia negativamente aos nossos jovens. E 44 pessoas ligadas dizendo que não influenciam os nossos jovens. Se você acha que a televisão influencia negativamente os jovens hoje em dia, o telefone é 771-2414. Se você acha que não influencia negativamente a televisão, não influencia negativamente os jovens, o telefone é 771-2408. Antes da pergunta que ali, o doutor Edilson quer mais uma colocação, doutor, sobre aquele assunto passado. Eu só gostaria de finalizar, ou pelo menos esclarecer, que nós estamos conversando aqui fora do ar com a Débora, que o que nós recebemos, sabe, doutora Débora, de flagrante, de tóxico e de roubo, eu tenho apenas, efetivamente, 3 meses de comarca. Mas nesses 3 meses de comarca, eu acho que provavelmente eu não devo estar errado, não. O grande problema da comarca de Sete Lagoas é os crimes de furto e roubo, tóxico, crimes sexuais, atentado violento ao pudor e estupro e menor infrator. No que se refere ao menor infrator, os flagrantes de menor infrator, a grande maioria é de uso ou tráfico de entorpecente. Quer dizer, então, a nossa intenção, é bom que se frise, que nós não temos o menor prazer de ficar custodiando menores, principalmente no CIA. Mas a gente não pode ser romântico e deixar a coisa frouxa. A intenção nossa é dar um tratamento de choque, sentir que realmente o juizado está observando, está
está preocupado com isso, né? A intenção nossa é que os adolescentes, as crianças e adolescentes da comarca, principalmente os adolescentes, tenham a consciência que o Juizado da Infância e Juventude está atento e que não vai permitir o uso e principalmente o tráfico de entorpecentes, principalmente também no âmbito de nossos menores e de nossos adolescentes, nossas crianças e nossos adolescentes. Quer dizer, então, e não há traficante sem usuário. Então, a intenção nossa é, nesse primeiro período, quem sabe, né, e a gente espera que o mais rápido possível a gente tenha uma postura mais branda, né, após esse tratamento mais violento, mais de choque, né, quem sabe a gente passa mais alguns meses, ou talvez até o final desse ano, a gente tenha uma postura mais amena, né, desde que a gente pare de receber, né, excessivamente autuações de adolescentes com uso ou tráfico de entorpecente. Né? Realmente, a nossa intenção é dar esse tratamento de choque para que, em benefício dos pais e de toda a coletividade da comarca. A intenção nossa é essa. Oli, você que trabalha com o menor durante muito tempo nesse conselho tutelar, qual foi o caso que mais te impressionou? A gente sabe que cometem absurdos aí contra crianças, né? Violência sexual, violência propriamente dita. O que mais... Cristiano, se o programa tivesse sido ontem, eu responderia que foi por ocasião daquele sequestro, que eu tive que pegar as crianças lá, que aquele helicóptero está zoando na minha cabeça até hoje, mas eu estava atrás do Dr. Eduardo Betti, né? Então, eu confesso que eu tive medo, eu tive muita pena das mães, eu tive que tirar as crianças mamando no peito, né? Então, aquilo foi uma coisa que me traumatizou muito, mas hoje eu tenho um outro fato. Nós, 7 lagoanos, estamos com um bebê com AIDS em Belo Horizonte, no CGP. E esse bebê nasceu no dia de São José, no dia 19 de março. E o médico, o competente pediatra dele, descobriu que ele estava com AIDS e ele foi encaminhado para um hospital que trata de bebês aidéticos. E o Dr. Paulo providenciou o registro do bebê e tal, a mãe também está doente. E a gente estava tentando, a mãe não tem condições de ter o bebê com ela e ela pediu para providenciar uma família, alguém para ficar com o bebê. E esse bebê está de alta e eu recebi um telefonema hoje dizendo que tem um casal em Belo Horizonte que, sabendo que o bebê é aidético, quer adotar esse bebê. Então eu abri minha janela e louvei a Deus, porque, gente, isso é uma bênção. Um casal sem filho saber que o bebê é aidético e querer adotar esse bebê. Então isso me emocionou muito hoje, porque eles disseram que tem absoluta certeza que o segundo exame dele vai ser negativo. Eles são evangélicos, então isso assim, gente, me toca profundamente. Porque hoje as pessoas querem adotar, sim, um bebê loirinho de olho azul, né? Mas um bebê portador do HIV positivo, né? Então isso aí, hoje, Deus me deu esse presente. E o Dr. Paulo já providenciou tudo, já está aguardando o casal aqui amanhã, sabe? E a gente também não quer que ele fique esse final de semana no hospital, porque já por 3 vezes ele teve alta e teve novamente a infecção. O hospital pega. Então isso para mim é uma gratificação muito grande. Sem dúvida nenhuma. Eu queria perguntar a Débora o seguinte, Débora, nós fizemos um programa aqui sobre sexualidade e com alguns psicólogos eles diziam que os casais não conversam de sexo, a gente fica sem entender isso. E com relação aí à droga, sobre sexo mesmo, está faltando o diálogo da família com o adolescente, com o menor? Como é que muito. A gente percebe que existem ainda poucas informações. Você pode ver que a gravidez na adolescência está aumentando, a gente pega as estatísticas, aumentando cada vez mais. Nas visitas que a gente faz à escola para conversar esse assunto, que, né, chamam muito para a gente falar de sexualidade, né, com os adolescentes, as perguntas que eles fazem, dá para a gente perceber que realmente não tem menor informação, formação também, que a informação tem que vir acompanhada da formação. Né? Então isso é uma dificuldade muito grande. Muitas propagandas, muitas coisas que falam de sexo, mas não está informando ainda o necessário
que o nosso jovem, o nosso adolescente precisa. Tá certo. Então tem que E ter mais... a falta de diálogo em casa. Muitos pais não têm coragem de sentar, apesar da evolução, né, de alguns anos atrás, mas ainda tem essa dificuldade. Não só para de sexo, mas também para conversar do dia a dia. Né? Muitas pessoas às vezes encontram só nos finais de semana, aquele tempo para bater um papo, para dialogar, o casal dialogar, o diálogo com os filhos, o tocar o outro, o sentir, né? O abraço, o beijo, né? Entre os membros familiares, isso tudo é muito importante, né? Para esse ajustamento, para essa tranquilidade. Está faltando um pouco de suavidade na família, né? E conversando que a gente se entende. Isso. Agora você falou que está falando de diálogo. Essa semana um fato interessante no programa da Rede Bandeirantes, em que uma família, foram os 3 para a televisão. O pai, o filho drogado, e o filho falou que ele não tem condição de sair da droga, porque ele na rua ele tem muitos atrativos. Foi o pai, a mãe e o filho. E aquele drama na televisão ao vivo emocionou a todos. E uma forma de diálogo, porque parecia que dentro de casa eles não tinham esse diálogo. E na televisão foi a hora ali que eles puderam colocar sentimentos, né? É muito importante ali. A gente colocar sentimento, né? Mesmo que na hora a coisa vá doer muito, né? Mas é muito importante. Ô Débora, essa questão de droga aí, por que o adolescente está diretamente ligado a essa questão de droga? É para experimentar, falha aí, igual você falou, a mudança de infância para adolescência, essa fase aí é propícia para o jovem entrar nessa situação? Cada caso é um caso, né? Agora tem a questão, por exemplo, uns têm dificuldade de enfrentar as mudanças corporais, outros já têm um temperamento, uma timidez, e às vezes para enfrentar público, enfrentar alguma, né, situação com maior número de pessoas, ele vai usar. Outros por causa dos companheiros, porque tem uma questão, uma das características dentro da normalidade na adolescência, uma das características é a valorização do companheiro e a desvalorização da família, né? Que o companheiro fala é muito importante. A questão da busca de identidade, que ele ainda não tem a sua identidade ainda formada. Então, todos esses fatores, às vezes até só para experimentar, para ver o que é, e por aí, às vezes, ele vai para o caminho e muitas vezes sem retorno. Isso eu queria colocar uma questão também, que é sobre menor de rua. A gente sabe que a criança tem que ter os seus limites. E parece que menor de rua, eles gostam de estar ali também, apesar das condições de não serem ideais, porque ali ele tem liberdade total. Não tem hora para escovar dente, não tem que estudar, não tem, acha cigarro, acha até bebida mesmo. Queria perguntar para a Terezinha o seguinte: esse jovem de rua, Terezinha, é fácil, tem condições de voltar com ele para a escola, para que ele viva assim, com limites, tendo que obedecer regras? Vocês têm caso disso aí? Como que é? Não, eu não tenho nenhum relato, nenhuma experiência assim, diretamente com esse fato. Mas posso falar em termos da minha experiência, do que eu acredito realmente, né? E da proposta que cada dia a sociedade, quando eu digo sociedade, eu estou assim, me referindo àquelas pessoas que estão realmente empenhadas em melhorar a qualidade de vida. Então, tem condições sim. Tem condições sim de trazer este menor, de trabalhar este menor, porque ele também está desejoso de ser trabalhado. Ele quer ser trabalhado, ele quer ser uma pessoa boa. Eu percebo muitas vezes, né, quando foi citada o caso da indisciplina, né, que muitas vezes a indisciplina, ela mas é para justamente mostrar alguma coisa que está faltando para aquela pessoa. E quando ele vai para a rua, não tem lugar melhor na rua para incomodar as autoridades, incomodar a população? É na rua mesmo, né? É na rua porque aquilo ali mostra para todo mundo ver e não tem condições, as pessoas ficam chocadas realmente. Então, quando ele está ali, naquela demonstração, é porque ele está querendo ser resgatado. E tem condições. Eu acredito e tenho fé em Deus que realmente isso possa acontecer num tempo muito pequeno. A pouca experiência que eu tive no projeto Bem Me Quer, que foi um ano de trabalho, eu vi muitas crianças retornando à escola com o atendimento feito adequadamente a essa criança. Sabe, porque eu acredito muito na recuperação. Sabe, é claro que eles têm uma defensiva, porque eles querem saber com quem que eles estão lidando, se merece confiança ou não. Então não é uma varinha de condão que vai batendo e vai transformando, não. Mas eu assisti muita gente dentro do projeto Bem Me Quer, muitas crianças assim,
se transformando. Esse projeto de MeQuer também tem, além da educação, tem a parte também de ensinamento técnico, né? Isso. Na época eu trabalhei 3 anos atrás, né, nele. Foi um ano só de trabalho, mas foi uma experiência muito agradável, positiva, que valeu muito na minha vida. Eu queria perguntar para ali primeiro, depois do doutor, Dilson, sobre essa questão da ressocialização do adolescente em Sete Lagoas. Em que pé que está isso aí? Esse menor de rua, ou então o menor que não tem amparo da família, o que ele pode esperar aqui da cidade de Sete Lagoas? Eu acho que nós não estamos tendo assim muita criança na rua, não. O projeto Bem Me Quer, ele ajudou muito, sabe? Eu não sei como é que ele está agora, se ele está da mesma forma que era, com os técnicos, né? Mas eu estou assim com muita esperança. Eu tenho até ouvido muito a Rádio Eldorado, onde o doutor Edilson, todo dia, ele fala, explica a portaria dele. E também eu ouço assim as entrevistas, essa vereadora, a Ivone, ela está com um projeto assim que me enche de esperanças. Porque essa senhora, ela tem tocado exatamente nos pontos que eu mais gostaria. É uma horta, é uma escola de artesanato, é uma escola de futebol, gente. Eu quero pedir a Ivone, eu já estou com uns 20 times para ela. Porque os meninos precisam ter para onde ir depois da aula, porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Então ele fica em casa sozinho e lá ele vai ter um técnico, ele vai ter uma orientação. Então eu fico assim, muito encantada. Não tenho nada, nem conheço a Ivone assim de perto. É uma vereadora que eu estou vendo, assim, que eu estou ouvindo pelo rádio. E eu estou assim muito interessada. Porque as mães procuram muito, o que meu filho vai fazer na parte da tarde? Eu fico muito preocupada, tá indo um monte de rapazinho lá para casa e tal. Então, eu já penso que tem hora que eu fico assim até meio triste, porque o Conselho Tutelar está meio assim, parece que está meio relegado, mas eu compreendo que eles estão com coisas importantíssimas também. E que na hora certa, assim, já vai ficar tudo engajado, você está entendendo? Um vai para a escola de futebol, o outro vai para a natação, o outro vai para o artesanato lá, o Márcio Reinaldo. Então eu acho que na hora certa, tudo vai acontecer, sabe? Você acha que a Ivone é fácil, né? É só procurar o telefone da Faconcel Ivone, sem nenhuma distinção como vereadora, porque todos são muito bons, né? A Maria José tem feito um bom trabalho, aliás, nem é o nosso tema, mas eu me refiro a esses empreendimentos que têm me encantado muito e eu quero ir lá conhecer. E na Faconcel é muito fácil. Doutor, o senhor está há pouco tempo em Sete Lagoas e você acha que aqui nós temos já instrumentos para ressocializar esses jovens de rua, porque apesar que a lei falou que já diminuiu bastante, a gente vê muito menino na rua aí, querendo dar uma de engraxate, mas na verdade estão querendo pedir mesmo, né? Estão querendo, às vezes, um subterfúgio, querem engraxar e tal, mas é mais menor de rua mesmo. Você acha que Sete Lagoas tem aí esses instrumentos para fazer com que esse jovem volte para a escola, volte para a sua família, ou então tenha um ensino técnico? Como você mesmo disse aí, Cristiano, nós temos pouco tempo de comarca, mas nós já agendamos a visita a praticamente todas as instituições beneficentes existentes no âmbito territorial de nossa comarca. E eu fico surpreso, realmente, nós já tivemos a oportunidade de falar em outra oportunidade, já tivemos a oportunidade de dizer, de afirmar isso, de dizer isso, de expressar, de externar essa nossa opinião a respeito disso. Eu acho a comarca Sete Lagoas uma comarca privilegiada e também privilegiada nesse sentido. Porque nós temos Sete Lagoas tem muitas instituições beneficentes de amparo à criança e ao adolescente. Eu acho que a maioria das comarcas não tem nada nesse sentido. Mantendo de onde eu vim, né, é uma cidade muito carente nesse sentido. E agora nós temos lá nós também construímos um alojamento, porque quando o projeto MQuer, a creche Regina Apostoloro, enfim, todas essas entidades beneficentes que procuram evitar o quê? Que esse menor vá para a rua ou que esse menor chegue até o juizado ou não tenha outra alternativa senão custodiar ele. Quando essas instituições falham,
se não por culpa da metodologia da instituição, mas quem sabe às vezes pela rebeldia do próprio menor, desemboca no mar chamado juizado da infância e juventude. Então nós não podemos ser românticos e achar, não vamos custodiar, não vamos prender, porque o menor tem direito à liberdade, etc. Tem sim, mas lá ele não vai ficar trancafiado, né? Como se fosse um bicho, não. O CIA, esse decantado CIA, eu estive lá pessoalmente visitando o CIA. Olha, não é nenhum centro de integração de adolescentes da Suíça, não. Há muito o que fazer no CIA, mas é uma boa instituição. Não só pelo bom trabalho que faz a Maristela lá, não só pelo bom trabalho que a Maristela faz lá, Cristiano, mas como a própria instituição em si. É uma instituição, eu acho que quando nós chegamos aqui, e CIA, aquilo é uma calamidade pública, aquilo é o fim da picada, eu sinceramente, eu não fui isso que eu vi lá, não. Eu vi uma instituição com problemas, é verdade, precisando melhorar, mas é 1000 vezes melhor em termos relativos, ou seja, em relação ao que me passou e o que eu tenho visto em outras comarcas. Na comarca de onde eu vi, por exemplo, o menor infrator diz assim, doutor, eu sou de menor. E você não pode fazer nada mesmo com ele mesmo, não, porque você não tem onde colocar, ué. Você não tem uma creche, você não tem um projeto da MQ, você não tem nada. Agora, então você vai deixar esse menor praticando delitos no meio da rua? Você tem que custodiar. Então foi isso que nós fizemos para ter uma... Agora lá, ele não é jogado lá como um animal e acabou por 1 mês, 2 meses ou até 3 anos lá, não, como a lei permite 3 anos não. Lá ele recebe tratamento psicológico, ele é pelo menos alfabetizado, ele recebe, ele participa de cultos religiosos, dependendo da crença religiosa dele. Lá tem um auditório onde ele assiste palestras das mais variadas, né? Ele cuida de um jardim, enfim, se faz um trabalho modesto, porque os recursos são pequenos, são parcos, mas faz-se um trabalho com ele. Então é lógico que quando a gente coloca ele ali, a gente coloca do coração partido, mas há que se colocar a mesma coisa. E as cadeias, e essas rebeliões, né, nos presídios nacionais, que está o caos, isso sim é uma calamidade pública, né? Celas onde cabe 5, 6, tem 80. Né? Agora o que você vai fazer? Não há como pecar por esse romantismo. Se uma pessoa que matou uma outra pessoa, cometeu um crime doloso de homicídio, ela tem que ser presa. A gente lamenta profundamente, mas tem que prender. A mesma coisa é o adolescente que pratica um ato infracional, não é verdade? Então, quando a gente custodia o menor e lá dentro, e nessa proposta que a gente está tendo de fazer um alojamento para o menor infrator de menor potencial lesivo, exatamente para não misturar entre os menores infratores mais perigosos, né? Para também fazer um trabalho com ele. E a gente pede a Deus que a gente não faça isso, que a gente não precise tomar essa atitude, né? Que o trabalho competente de uma doutora Débora, de uma dona da Terezinha, da Lia, por exemplo, ali no Conselho Tutelar, onde começa os problemas de seu nascedouro, um trabalho preventivo do comissariado de menores no meio das ruas, né? Fiscalizando o meio das ruas, para evitar problemas maiores, para que não tenha aqui para um CIA ou para um alojamento de 7 Lagoas, é o que a gente pretende fazer. Mas ser românticos, infelizmente, a gente não pode ser. Tá certo, gente. Já estamos chegando ao final do programa e as pessoas ligaram dizendo que acreditam que a lesão influencia negativamente aos nossos jovens. Então, como nós estamos chegando ao final, cada convidado terá seu tempo aí para fazer suas considerações finais. E se quiser comentar sobre isso aí, vamos conversar com a Débora. E se você acha que a lesão influencia também negativamente, Débora, e se você acha quais seriam os caminhos aí para resolver esse problema, aumentar a censura, só passar programa que tem cena violenta a partir de tantas horas, como é que você vê isso? Eu acredito... Foram 163 ligações falando que acreditam sim e 55 É uma questão da programação, né, que deveria ser reformulada, porque o nosso adolescente, a nossa criança recebe programas com nível de violência muito grande, com deturpações, né, na área sexual. Então, por isso, e ele passa um grande tempo da sua vida
frente à televisão, né? Então é importante que reformule a programação, que tenha mais assim um cuidado, que os pais também conversem com os filhos diante, porque não vai apagar a televisão, né? Difícil. Desligar. Então seria assim, trocar ideias, esse programa está valendo, o que você acha dessa cena que passou aí agora, esse diálogo é importante, não apagar a televisão, porque assim a gente vai sair fora também do contexto da realidade. E uma coisa assim que eu gostaria, para finalizar, de deixar como mensagem, né, que nós adultos, né, sejamos capazes de passar para as nossas crianças, os nossos adolescentes, valores realmente que vale a pena, né, como desenvolvimento como pessoa, como ser. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo assim, capitalista, onde o ter coisas, ter roupa, está sobrepondo, sobressaindo mais do que o ser. Então, o nosso adolescente, o nosso jovem, precisa de se espelhar em nós adultos. Então, que nós sejamos, né, a família, os educadores, realmente espelhos, assim, que vale a pena seguir no sentido, assim, de passar valores realmente que dê um desenvolvimento da pessoa como ser humano e não como uma coisa. Tá certo. Olia, você. Olha, eu queria só colocar uma coisinha com relação a essa pergunta, Cristiano. Eu já fui a uma casa que tinha 5 pessoas e tinha 6 televisões na casa. Então, cada um no seu quarto vendo seu programa. Isso é um absurdo, isso é um exagero. Então, a família fica toda desmembrada. E rapidinho, só porque o tempo está acabando, eu queria fazer um convite aqui às pessoas que estão com tempo disponível, que estão aposentadas ou que gostariam de ajudar em alguma coisa, que se apresentassem à Pastoral da Criança, para ajudar, porque é um trabalho muito bom, precisa muito e a messe é grande. E Jesus disse em Mateus 18, versículo 5, que quem acolhe uma criança é a mim que acolhe. Tá bom? Tá certo. Agora, Terezinha. Eu acredito em tudo que a Débora disse, né? E ela me colou, seriam essas minhas indicações, mas eu ainda digo mais para as famílias. A televisão está nas casas. Me parece que é o eletrodoméstico que toda casa tem, né? Ela não vai sair das casas realmente, então eu diria aos pais que os responsáveis, né, pais irresponsáveis, que aproveitem também esses momentos quando a televisão mostra programação que não estabelece valores, aproveite para discutir justamente com seus filhos. O que você está achando disso? Está parecido com o que nós discutimos? Isso é bom, porque eles sabem o que é correto e o que não é. Então aproveite esses momentos, não dá para desligar. A TV tem um botão realmente para desligar, mas se não dá para desligar, aproveite e trabalhe com seu filho, com seu sobrinho, com seu irmão, o que for, trabalhe com ele aquela situação constrangedora e mostre para ele a importância de se ter uma vida saudável, que o corpo é dele, a vida é dele, né? E depende dele construir justamente isso aí. Doutor Edilson, suas considerações aí, que, como uma perguntinha para o senhor que já é juiz aí, vê diversos casos, o senhor acha realmente aí que a lesão influencia, ou seja, o senhor já viu o caso de um sujeito que matou o outro, ou mexe com droga, e ele próprio confessa que viu na televisão? Como é que o senhor vê essa questão aí e também para suas considerações? Eu acho que dizer que a televisão influencia negativamente, eu acho que seria seria assim, um golpe muito duro na televisão. Eu acho que não chega a esse ponto, quer dizer, a televisão presta um serviço relevantíssimo à sociedade, né? Assim como a rádio, assim como a imprensa escrita, né? Então eu acho que dizer que a televisão é o bicho-papão que está influenciando mal os nossos jovens, eu acho que não é por aí não. Eu acho que é uma questão de aumentar a renda per capita, botar mais dinheiro e mais comida na mesa, enfim. Agora, o aspecto da violência na televisão, eu tenho filhos, todos nós aqui temos filhos pequenos, não vejo influenciando isso, meu filho ser violento porque vê um filme de karatê, um matando o outro com de karatê, essas coisas que a criança gosta de ver, né? Ou mesmo aqueles filmes de ação americano, né? De corrida de carro, pegando bandido. Eu não vejo nenhum dos filhos meus violentos, agressivos por causa disso, não. Agora, amor entre homem e mulher e sexo sempre estiveram em voga, sempre foram o assunto do dia, desde que o ser humano pisou no planeta Terra pela primeira vez.
Então, o sexo sempre foi o assunto do dia, sempre foi. Falava-se pouco antigamente, mas sempre era o assunto do dia, né? Então, aí é que eu acho que o meio de comunicação, principalmente a televisão, influencia negativamente. Porque realmente o sexo explícito na TV, esses chamativos, né? Que você faz propaganda na televisão, bota a mulher despida. Você faz propaganda de um leite em pó, bota a mulher despida, né? E o sexo explícito também às altas horas, que às vezes os pais não conseguem controlar, aí eu acho que a televisão influencia negativamente. Porque Sodoma e Gomorra acabou por causa dos exageros sexuais, a Roma Antiga também, e eu acho que a sociedade humana se deteriora e se destrói com o desregramento sexual. Aí eu acho que nesse ponto especificamente a televisão influencia negativamente, mas só neste ponto especificamente, porque a contribuição positiva da televisão é tão grande, por um outro lado, que dizer que ela influencia negativamente os jovens seria um exagero, seria golpear injustamente a televisão. Então, tirando a parte do desregramento sexual, que infelizmente alguns programas veiculam, tirando isso, a televisão presta um bom serviço à população, na minha opinião. Ok, então, muito obrigado então aos nossos convidados, agradecendo também ao telespectador e convidando-os para um programa Ponto de Vista na próxima semana. Um bom final de noite e até a próxima. Desobediência pode resultar até em cadeia para os infratores da lei. Conforme diz o Estatuto, aquele responsável que vender bebida para menor pode sofrer um processo criminal e até aplicar a pena corporal de privativa de liberdade. Em geral aplica-se a multa, mas é também prevista a possibilidade da sanção corporal, ou seja, da sanção privativa de liberdade. E no que se refere e essa mesma disposição no Estatuto, né, da criança e adolescente tem como principal sanção a infração administrativa, no sentido até de interdição do estabelecimento, se no caso de reincidência, no caso de houver uma reiterada desobediência por parte do responsável por aquele estabelecimento. Certo. E como o senhor pretende fiscalizar a aplicação da lei em Sete Lagoas? A gente não pode. A gente costuma dizer que a gente não pode querer ser mais realista que o rei, né? A gente vai coibir, através do comissariado de menores, esta disposição legal. A gente vai fiscalizar, melhor dizendo, a venda e ingestão de bebida alcoólica para menores de 18 anos, em cumprimento aos termos da Portaria Geral e principalmente em cumprimento ao Estatuto da Criança e Adolescente e até mesmo à Lei de Contravenções Penais, em benefício de nossas crianças e de nossos adolescentes. Veja no próximo bloco. Grupo